Olá, sejam todos bem-vindos à aula de hoje. O título da aula é Ligações Químicas. Observe essas figurinhas. Aceita esse elétron como prova de meu amor? Então, uma figurinha está dando de presente um elétron para o outro. Então, um dos objetivos nossos na aula de hoje é esclarecer a importância de estar em equilíbrio na natureza. Veja só. Segunda parte da aula de hoje. Doar e receber. Então, nós sabemos que a doação de sangue ela é muito importante. Então, hoje nos postos de saúde, há muita necessidade de sangue. Então, as pessoas que têm uma boa saúde, uma pessoa que não tem medo e percebe que na doação de sangue ele fica super bem, então existe uma campanha muito forte em relação a isso. Muitas pessoas mesmo necessitando de sangue. O sangue ela tem um fundamento muito importante no nosso corpo. O sangue é um equilíbrio, o sangue é oxigenação no corpo, é vitamina para o corpo, tá bom? Então, antes de entendermos o conteúdo de hoje, a gente precisa saber o conceito de doar e receber. Em química, doar significa cátions. Em química, receber significa elétrons, tá bom? O objetivo da aula de hoje, a gente vai estudar sobre ligações químicas. Qual é a finalidade da natureza? Para que nós estudamos isso? Bom, entender o conceito de estabilidade e instabilidade, discutir maneiras possíveis de equilibrar no ambiente e saber fazer as ligações no átomos e suas valências. Bora lá entender isso. Olha a figurinha. Primeiramente, vamos entender um conceito sobre estável e instável. Percebe-se que na figurinha, essa figurinha que está tentando tirar um elétron do hélio, esse aqui é o hélio, esse aqui é o flúor. Ele está tentando pegar um elétron do hélio. Por quê? Porque esse aqui, ó, se ele não tiver equilibrado na natureza, ele não passa a... Na verdade, se ele não conseguir equilibrar a natureza, ele fica instável. Ele pode acabar não existindo mais. Então, estável quer dizer que ele é um átomo equilibrado na natureza, não depende de ninguém. Um átomo instável, ele faz de tudo para receber um elétron, para tentar equilibrar na natureza. Assim como nós necessitamos de equilíbrio na natureza para viver numa família, para viver em comunidade, a gente precisa estar equilibrado. Assim são o mundo dos átomos também. Então, na teoria do octeto, criada por Gilberto Newton Leves, em 1875 a 1946, ele pôs-se essa teoria. Então, vamos lá. Primeiramente, nós estudamos um pouco sobre a tabela periódica. Então, para a gente entender hoje o conceito de estabilidade e instabilidade, esse grupo que mora nessa família, eles são considerados estável. Ele é um grupo assim conhecido como gases nobres. Ele não depende de ninguém. Então, todos esses que moram nessa casinha aqui, ó, nessa família, eles são equilibrados, tranquilos, tá bom? Mais uma vez, olha esse, o hélio. O hélio, ele mora nessa família aqui, ó. Ele é tranquilo, olha só. Já o flúor, vamos ver se eu encontro o flúor. Olha só, ele mora nessa família aqui, ó.
ele depende de um átomo para sobreviver na natureza, tá bom? Por isso, esse desespero dele aqui, ó, tá bom? Só pra gente entender o assunto de hoje. Mais uma vez, eu tenho a família 1A, 2A, depois eu pulo aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7A, 7 famílias, tá bom? Mais uma vez, eu tenho a família 1A, 2A, tô falando sobre os A, 3, 4, 5, 6, 7A. E aqui, considerado como gases nobres. Ninguém mexe com esse aqui, por quê? Porque eles estão equilibrados. Esses daqui, ó, são tudo desequilibrados. Ele precisa agarrar em alguém para poder sobreviver, tá bom? Vamos lá. Na natureza é assim os átomos. Ele precisa encontrar alguém para se equilibrar. No mundo biológico, existe uma fase na nossa vida que é a fase da adolescência, desenvolvimento, o amadurecimento de hormônios. Começa a desenvolver espinhas, começa a desenvolver os pelos, os crescimentos anormais do nosso corpo. E o corpo está buscando equilíbrio. E no mundo químico também é assim. As moléculas, os gases ficam todo momento procurando alguém para poder viver em equilíbrio. Então, como que isso ocorre? Primeiramente, eu tenho que entender que existem famílias na tabela periódica. Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, certo? O 8, a família 8, são os gases nobres, ninguém mexe nele, eles já estão equilibrados. Os restos precisam agarrar em alguém para poder equilibrar, tá bom? Veja só, eu tenho aqui, então o assunto de hoje é ligações químicas. Na, vamos ver onde que esse Na mora. Mais uma vez, Na mora na família 1A. 1A. Todos esses daqui, ó, do 12 para cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todos eles doam, emprestam. Esses do 13 até 17, eles necessitam, tá? Do 1 ao 12, ele doa. Do 13 ao 17, ele recebe. Então, vamos lá, para a gente entender. Como que ocorre as ligações químicas? Como que eu consigo agarrar esse átomo com o outro, esse elemento com o outro? Na mora na família 1A. Então, ele vai doar um elétron. O Cl, vamos ver onde o Cl mora. O Cl mora na família 17, da família 7A. Então, olha só, Na vai doar um elétron para a família 7A. Primeiro, para eu tornar equilibrado aqui nessa tabela periódica, eu preciso ter 8 elétrons. Mais uma vez, quem mora nessa família 18 já possui 8 elétrons na sua camada de valência. O Cl mora na família 7A. Ele tem 7 elétrons. Para tornar-se equilibrado, ele precisa de 1. E ele vai pegar do Na. Ó. Então, Na mais Cl formam o sal de cozinha. Tá bom? Então, esse Na vai doar um elétron para o Cl tornar-se equilibrado. Vou voltar aqui para vocês. Ó, mais uma vez. Ele mora na família 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para ele tornar-se equilibrado na natureza, ele vai emprestar um do Na. Tá? Esses dois, quando se juntam, formam o sal de cozinha. Certo? Quem doa chama-se de cátion. Chama-se de positivo. Quem recebe chama-se de elétrons, com a carga negativa. Quem doa fica positivo, quem recebe fica negativo.
Só para vocês entenderem como que ocorrem as ligações. Primeiro, não esquece. Do 1, essa família chama 1A, essa 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Do 1 ao 12, doa, dá. Do 13 a 17, recebe. E da família 18, eles já estão estabilizados, já estão equilibrados na natureza. Tem 8 elétrons. Para se tornar equilibrado na natureza, precisa ter 8 elétrons. Esses daqui não tem, ele precisa agarrar, tomar de alguém para poder ser equilibrado, certo? Se esse cloro mora na família 7A, ele precisa de um átomo para tornar-se equilibrado. Esse daqui, ó, o oxigênio, mora na família 6A, se tem os 6 elétrons, ele precisa de quanto? Ele precisa de mais 2 para se tornar-se equilibrado, certo? Próximo, explicações. As ligações químicas correspondem à união de átomos para a formação das moléculas. Em outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os átomos reagem entre si. São classificadas em ligação iônica, ligação covalente dádiva e ligação metálica. Esse assunto em relação aos tipos de classificação a gente vai estudar depois. Exemplos. Eu tenho aqui H, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e cloro. Hidrogênio mora em que família? Aí você vai lá. Como que acontece as ligações se tivesse um exercício para vocês? Primeiro, hidrogênio mora em que família? Vou ver aqui onde que está a tabela. Hidrogênio mora em que família? Família 1A. Então, eu tenho 1. Vou voltar. O carbono mora em que família? Vamos ver se eu encontro o carbono aqui. Não tem. Vou caçar outra tabela aqui. O carbono mora na família 4. Se ele mora na família 4, ele vai ter 4 pontinhos aqui, ó. Falta quanto para ele poder equilibrar? Mais 4, certo? Ele precisa roubar de alguém aqui, ó, para poder se equilibrado. Roubar não, alguém emprestar para ele, certo? Só para a gente entender. E o nitrogênio mora em que família? Aí você vai lá novamente e acha. Bom, o nitrogênio mora na família 5A. Falta quanto para ele poder estar equilibrado? Lembrando que para estar equilibrado, precisa de ter 8 elétrons. Bem detalhado esse assunto, certo? E assim por diante. Então, outros exemplos aqui. Primeiro, uma dica. Eu preciso entender as famílias dos A's são essas. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, certo? Essas famílias daqui, para ela tornar-se equilibrada, ela precisa ganhar um elétron. E esse daqui doam elétrons, tá bom? Para se tornar equilibrado na natureza. Ninguém mexe com esses daqui, ó, da família 8A. Por quê? Porque eles já estão equilibrados. Então, eu tenho outros exemplos aqui, chamado A, B, C, D. HCl, Cl2, H2O, NH3. Então, vocês vão me responder como que faz as ligações químicas em relação a esses exercícios, tá? Como que ele se torna equilibrado na natureza? Quem doa aqui? HCl. Quem vai doar? O Cl. Quem vai doar? Ele vai ganhar ou vai receber? H2O, ele vai ganhar ou receber? O H doa? O O recebe? Fala pra mim. NH3, o N doa ou recebe? O H doa ou recebe? Só pra gente entender como que faz essa ligação química, tá bom? Então, em relação à doação, a estar equilibrado na natureza, quando você está desequilibrado na natureza, você precisa agarrar em alguém, você precisa grudar em alguém, seja família, seja no namorado, seja nos amigos. Todo mundo busca um equilíbrio. E no mundo químico também não é diferente, tá bom? Só para mostrar para vocês. Então, eu gostaria que vocês fossem agora na plataforma, confirmassem presença e buscassem
os exercícios que está na barra de tarefas. Eu vou estar aguardando por qualquer dúvida que você estiver, me chame para eu explicar de uma outra forma os exercícios para você finalizar essa tarefa de hoje, tá bom? Bom trabalho e até mais.